Eh, com a gestão de projetos e, consequentemente, né, esse trabalho com, equipes, com pessoas bem variadas para a entrega de um resultado, ah, eu fui observando e aprendendo ali na prática que a gente precisa dar atenção para quem efetivamente está fazendo o trabalho. Então, as pessoas elas precisam estar bem, estar saudáveis, estar ali se sentindo seguras, apoiadas, equilibradas, e a vida é muito dinâmica. Então, não adianta eu venho aí de um momento, de uma geração onde a gente era convidado a separar o lado profissional do lado pessoal, né, entra para trabalhar, deixa os problemas lá fora e vice-versa. E na prática eu fui percebendo que não é bem assim, que se uma pessoa está com um problema em casa, ela não vai render o que precisa. E isso, então exercitando, eu fui percebendo que enquanto gestora de projetos, quanto mais foco eu dava para as pessoas, para a equipe, para o que elas precisavam, melhor os meus, resultados finais. Melhor a entrega, menos conflitos, né, menos estresse pessoal. Então, eu sinto que foi aí que já nasceu uma vontade de saber mais, porque vindo de uma área técnica, seja lá de exatas na matemática ou da tecnologia, eu senti a necessidade de ir conhecendo mais, de buscando mais informação de como gerar esse espaço de qualidade dentro das minhas equipes. Não, mas olha a mentalidade do jovem, a mentalidade moderna, a mentalidade de você, sabe, de maior movimento, de usufruir, não é de manter, de ter. Né? O mundo mudou. As pessoas já. Bom, eu tenho um filho de 40 anos, 40 e poucos anos, e ninguém tem casa própria, e ninguém pensa em ter casa própria. E eu tenho 3 casas. Né? E tem gente que tem muito mais casas. Né? E daí, quanto mais casas você tem, mais trabalho você tem, mais coisas você tem que fazer. Então, o mundo mudou e as pessoas não mudaram. Eles pensaram até no Uber, porque a funerária não precisa ter o carro dela, ela pode ter um carro para a região. Eles pensaram numa coisa que já está acontecendo, que é como é que chama quando ele morre, a gente que fica lá velando? Velório. O velório híbrido, né? O velório híbrido, tem muito tempo, porque assim, tem gente que pode ir, tem gente que não pode ir, mas fica uma tela lá, a pessoa podendo fazer o velório da casa dela, você está morando num outro país e vê. Porque quando alguém morre e você não pode ver, você não realiza a morte. E se você vê o enterro, você vê quem morreu, você vê que está lá, você vê as pessoas, é uma coisa interessante, né? A gente não tinha essa possibilidade. Então, até pensando em fazer mausoléus também no metaverso. Enfim, é um outro olhar, é ampliar a visão e as possibilidades. O metaverso, você fala, o metaverso não pegou. Outro dia eu dei uma palestra, esse mês ainda passado, eu dei uma palestra para uma empresa, que a palestra foi online e parte da palestra era pelo metaverso, porque era uma empresa de azulejos e de pisos, e eles, para não trazer gente do Brasil inteiro, para mostrar para as pessoas o que estavam lançando, fez para o metaverso, e a pessoa entra lá, vê, assiste. Às vezes ela pode até, atualmente ainda não, mas quem tem as ferramentas pode até tocar e ver a textura. Então, assim, é uma coisa incrível a mudança que está tendo. E não adianta resistir, a gente tem que se abrir a isso, entendeu? Agora, não é que todo mundo vai ter que usar toda a tecnologia, mas também você ficar resistente e não se acelerar, eu acho que você vai perder, você vai levar um susto. Toda aquela transformação no trabalho home office, onde foi possível, 100% home office, né? Eu me lembro que, ao longo da minha gestão em algumas empresas, sempre estava se questionando, poxa, será que não é o caso da gente colocar algumas pessoas trabalhando em casa, porque isso pode ter um pouquinho mais de qualidade de vida, porque o deslocamento é muito, muito demorado, é de má qualidade, é um custo muito grande para a empresa ter toda essa estrutura aqui de física, a área de tecnologia da informação, né, a área inclusive que você também atua, já vivia uma experiência de ter desenvolvedores trabalhando à distância, e aí, né, veio a pandemia e colocou todo mundo em casa. E aí se descobriu que, poxa, pode dar certo trabalhar todo mundo em casa, né? Com uma série de condições, de restrições e de vantagens. E agora, nesse momento, a gente já está vivendo um retorno, as empresas já começam a falar mais em
do híbrido, né, que já é uma realidade também, mas as empresas já começam a falar mais de também acabar um pouco com o híbrido, que é uma necessidade e uma questão importante para a geração Z, né, de ter um pouquinho mais de liberdade de escolha. Então, assim, a minha avaliação como ser humano, como pessoa, ainda é muito, né, assim, né, rasa em relação às consequências da pandemia para nós. Mas eu confesso que eu esperava mais, né? Eu esperava que o novo normal fosse algo assim um pouco diferente do que está sendo hoje, né?